Então, bom dia a todos. Como a gente estava já conversando, para mim é um prazer enorme poder conversar com vocês e trocar uma ideia na disciplina do curso aí de mestrado, né? Se eu não estou enganado, e a gente trocar um pouquinho trocar um pouquinho de ideia sobre manejo de doença e produção orgânica. Eu brinco, né, que a gente fica aqui sem enxergar vocês, mas assim, ó, eu peço a gentileza que se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, pare, abre o microfone e a gente já conversa naquele momento, tá? Então, é bem importante que a gente troque ideia, é muito mais do que uma palestra, é uma troca de ideias aqui. E eu vou me apresentar um pouquinho agora, né? E o professor Luiz já conversou com você semana passada, então ele já conhecem ele. Então, meu nome é Marcos Almança, né? Sou professor do Instituto Federal aqui de Bento Gonçalves desde 2010, então aí tem 11 anos, entrei em agosto de 2010, e tenho trabalhado, então, com doenças de videira aqui na Serra, tá? A minha história, minha formação, né, de agronomia, enfim, e controle biológico, tá? Nunca tinha trabalhado com videira antes de vir para cá. Trabalhava com arroz, soja, feijão, outras culturas, né? E quando vim para a Serra, então, estou tendo essa experiência de manejar doenças em videira e também, mais especificamente, manejar doenças em produção orgânica, que é um desafio para a gente também, né? Eu brinco que é um desafio tanto na agricultura convencional, vamos chamar assim, viticultura convencional, quanto na orgânica, não é tão simples assim, tá? Então, é uma breve apresentação minha, né? Então, qualquer dúvida, depois fico à disposição para tirar, tá? É importante também falar que o que eu vou comentar aqui, né, nessa palestra, nessa conversa, tem a ver com os trabalhos que a gente tem feito aqui, tá? Na literatura, em outros lugares, conheço os trabalhos da professora Aline, né? Por exemplo, eu não vou trabalhar tanto com outros, com revisão de trabalhos, mas sim falar da parte de manejo um pouco mais prática que a gente tem feito aqui. Mas lembro que o Brasil tem uma gama bastante grande de pesquisa e de alternativas que a gente pode buscar para o manejo de doenças, tá bem? Então, só para deixar claro isso, né? Não é que eu não, não saiba de tudo isso, mas é que eu procurei focar, tá? Então, o cenário de doenças, né, na videira é bastante complexo. Aqui coloquei 3 fotos, né? E aí nós temos que manejar isso para o sistema de produção orgânica. Eu coloquei um verdinho ali, que é até difícil de ler por cima das fotos, né? Justamente para mostrar isso, que é um desafio para a gente, né? Manejar doenças em videira. E na produção orgânica não é diferente, tá? Só que a gente pode pegar essa dificuldade, esse desafio, e pensar de alguma forma que nos facilite na hora que a gente está no campo. Então, eu separo o manejo de doença e não vou comentar sobre o triângulo da doença, tudo isso, imagino que todos vocês aí saibam, né? Já vou para a parte mais direta de manejo, né? Eu separo o manejo de doenças em 3 grandes partes, tá? A primeira delas, o sistema de produção. Então, eu tenho que conhecer bem como que eu estou produzindo a minha videira, as minhas alternativas de produção, tá? Fase do ciclo da planta, né? O estágio fenológico versus doença, para mim é fundamental isso, a gente tem a clareza, né? E, por fim, as estratégias de controle, tá? Então, a gente não tem como manejar doença sem colocar a cabeça antes nessas 3 coisas e em várias outras, talvez, que vocês venham a lembrar aí, né? Mas estou trabalhando com o mínimo aqui, né? Então, dessa forma, eu coloquei uma imagem aqui, peguei 2 grandes contrastes em sistema de produção de videira, né? Uma na foto da esquerda, aí vocês enxergam, deixa eu colocar aqui o contador de laser, que fica mais fácil, né? Então, uma uva coberta, né? E uma uva descoberta num sistema latada descontínua, né? Acredito que pode ser algo semelhante ao que tem aí em Marialva. Eu não conheço a região, né? Conheço algumas regiões produtoras no Brasil, São Paulo,
no Nordeste, lá Petrolina, Serra, Campanha aqui, né, Serra do Sudeste, mas Paraná eu não conheço, então vocês podem contribuir. Se eu estiver falando alguma bobagem quando eu comentar do Paraná, vocês podem me corrigir, por favor, porque a gente trabalha com os dados que tem. Mas, enfim, isso aqui é da Serra, aqui do Rio Grande do Sul, né, essa foto, né, é um parreiral que tem um corte na foto, mas são parreirais lado a lado, né, vai mostrando essa diferença. E, basicamente, quando a gente trabalha com esses dois sistemas, o que a gente interfere muito, tá, é na chuva, por exemplo, no molhamento, tá, que vai ter um impacto grande em doenças para a gente na videira, né, e vento, né, por exemplo, aqui nós temos um trabalho do Embrapa que mostra, né, que a gente tem uma movimentação de ar bastante menor. Mas, basicamente, impactando assim, em doença, a gente tem a questão da chuva, do molhamento. Claro que eu lembro, tá? A gente nunca pode esquecer que a gente pode ter molhamento de folha nesse sistema aqui por umidade do solo, lugares muito úmidos, orvalho, um monte de coisa. Mas o impacto da chuva é muito grande. Então, de forma muito ampla, muito genérica, né? Não dá para a gente a tendência é que nós temos num sistema aberto, né, um maior número de doenças, de patógenos. O patógeno, na realidade, é igual, né? Mas doenças ocorrendo, e a tendência de ter uma maior severidade, incidência de doença no lado descoberto do que no lado coberto, né? A gente impacta. Não que não tenham doenças, ou doença, né, aqui nesse sistema coberto, com maior severidade e incidência, tá? Tem que ter um cuidado. Isso aqui é um comentário bastante genérico, mas que eu gosto de fazer, por quê? Porque a cobertura de uma videira, cobrir com plástico, um dos principais propósitos é reduzir doença. O professor Luiz com certeza falou com vocês semana passada alguma coisa sobre isso, né? E a gente, quando falou de cultivares e tudo mais, ali deve ter falado de Niágara, essas coisas cobertas e tudo mais, uva de mesa, né? Que é o caso de Marialva, pelo menos é o que eu tenho de informação, né? Bastante. Só que aí a cobertura, se eu não estou enganado, é com tela, né? Bastante com tela que acaba tendo molhamento. Então não corta o molhamento, isso é importante, né? Então por isso que aqui o sistema de produção que eu estou colocando é com cobertura plástica. Tá? Então é importante que a gente tenha em mente isso, né? Que eu tendo é um método de controle, é uma estratégia de controle dentro de método de controle de doença. Tá? Então isso eu tenho que ter clareza que a cobertura plástica é isso. Por que eu tenho que ter clareza? Porque vai impactar quando eu pensar em aplicar alguma coisa, mesmo no sistema de produção orgânica. Tá? Então, isso temos que ter clareza, tá bom? Para fazer um breve resumo, né, da questão que eu falo de estágio fenológico versus doença, tá? Eu tenho que ter esse mapa, né, bastante resumido de doença, né, na minha cabeça. Então, eu tenho desde doença de tronco, né, que é um grupo de doenças que eu tenho trabalhado muito desde 2012. E por que eu marco aqui? Não é que está fora do ciclo, é que a fase importantíssima para a doença de tronco é poda de inverno, né? E a entrada de patógeno por esses ferimentos. No início do ciclo eu tenho uma importância maior com antracnose coriose, aí já começa mildio, né? Dependendo das regiões, né? Estou falando muito mais focado aqui na gente, né? Oídio em uva coberta com plástico e regiões mais secas, né? As podridões, elas podem e tem muita importância no florescimento e depois na fase final. E no final aqui, mancha das folhas. Tem outras doenças? Tem ferrugem, daqui a pouco, né? A parte final que é importante é a ferrugem. Mas, grosso modo, é as doenças que a gente mais trabalha na videira. Então, a gente tem que ter ideia das doenças e do ciclo, tá? É fundamental que a gente tenha esse mapa na cabeça, tá? E aí, eu vou detalhar esses 3 pontos, né, um pouco mais e conversar com vocês, né? Mas eu chego nas estratégias de manejo, que eu tenho que ter muita clareza de quais doenças têm importância na minha área de cultivo, tá? Isso aí é fundamental. Quais que têm maior importância, quais parcelas, quais vinhedos da minha produção têm mais problema com quais doenças. Se eu faço os manejos, por exemplo, de poda verde, de manejo verde na planta, que cultivar que eu tenho, e quando eu vou instalar, quando eu vou implantar um vinhedo, para mim é a principal estratégia no sistema de produção orgânica, né? Eu tenho que pensar nas cultivares, na posição
Isso tudo o professor Luiz falou com você semana passada. Então, posição solar, posição de característica de solo, cultivar que eu vou implantar. Ele deve ter falado de uva Bordeaux, Isabel, Carmen, Niágara. Daí tem a ver com o sistema de produção. Tá? Então, tudo isso é antes. Tá? O que eu vou conversar com vocês aqui é, depois de instalado, como é que eu tenho ferramentas para controlar a doença. Mas se eu não fizer esse raciocínio antes de implantar o vinhedo, tá? Eu posso ter problemas sérios. Por isso que eu falei para vocês, lá no início. Bom, nós temos um grande desafio em manejar doenças em produção orgânica, sim, no convencional também. Mas a instalação do vinhedo, para mim, é onde a gente deveria gastar mais energia. Porque a estratégia utilizada na instalação, na implantação, com a cultivar, com a posição, com o solo, tudo isso, esse conjunto, ele é fundamental. Tá? Então, não esqueçam disso. Tá? E aí, eu trago uma pergunta, né? Primeira, quando eu vou manejar a doença depois no vinhedo, né? Eu preciso aplicar para alguma doença, tá? Nós temos que ter um cuidado, tá? Eu tenho vou deixar aqui, né? Uma certa crítica, às vezes, ao sistema e aos produtores orgânicos. Aqui na Serra a gente fala muito, né? Porque muitos produtores orgânicos, imagino que a maioria, eles tenham vindo de um sistema convencional. Às vezes eu digo, é muito bom quando ele não vem do convencional, que ele já começa orgânico. É muito bom porque ele não vem com alguns pensamentos, tá? Que tu fala aqui pela Serra, né? Aplicar toda semana, tem que aplicar, o que eu aplico? Essa cultura que vem do sistema convencional não pode ser usada no orgânico, tá? Então, a primeira pergunta é, preciso aplicar? Tem doença nessa fase do ciclo da minha planta? A minha cultivar é suscetível à doença? Tá? Isso é a primeira pergunta quando eu estou lá no dia a dia durante o ciclo. Eu vou dar alguns exemplos. Tem um projeto que não é especificamente com produção orgânica, mas que a gente tem um projeto de manejo sustentável de vinhedos, que eu vou abordar um pouquinho com vocês, tá? Que a gente faz essas perguntas a cada aplicação. Preciso fazer? E aí, esse ano, nós vamos, provavelmente, no próximo ciclo, tentar, se a pandemia ajudar, começar com algum vinhedo orgânico também, tá? Aí eu posso ter ferramentas como extrato de plantas, controle biológico, né, micro-organismos. Então a gente vai abordar um pouquinho disso aí, tá bem? Pessoal, eu vou passar. Eu não sei o quanto vocês conhecem das doenças de videira. Se a professora Aline quiser comentar e já trabalhou isso, eu passo essa primeira parte bastante rápido, só para trazer um pouquinho das doenças, para a gente não começar a falar de controle sem falar de doença. Mas eu imagino que vocês já tenham trabalhado isso nas disciplinas de vocês. Tá bom? Marcos, pode falar. Pode falar bastante, não tem problema não, porque é a primeira vez que está sendo apresentada essa disciplina, né? E daí eles são de áreas diferentes. Então seria legal você abordar, sim. Tá, então tá bem, não tem problema. Obrigado, Aline. Tá, então a doença principal da videira, quando a gente fala, né, é o míldio, né? No Brasil, né? Em alguns países, Europa, o míldio não é tanto problema. O ídio, os Estados Unidos, o ídio é um problema. Na Europa, míldio, Itália ali é problema, enfim, mas as podridões, mas eles têm as condições climáticas muito menos favoráveis à doença do que nós. Tanto que, se a gente for ver na Europa, por exemplo, tem muito, Espanha tem muito vinhedo orgânico, porque naturalmente não precisa de tanto manejo, tá? Então, nós aqui na Serra, nós estamos numa região bastante problemática, e pelo que eu sei, Marialva também é uma região, aí Paraná também tem bastante problema, tá? Então, o míldio é a principal doença. Os sintomas principais, então, são essa mancha, mancha óleo, que a gente chama, essa mancha amarelada na face superficial, na face superior da folha, tá? Na face inferior, a gente vê a esporulação do patógeno, no mesmo ponto, né, que a gente enxerga essa mancha de um lado, tem a esporulação na face inferior, e a gente também tem sintomas em ramos, tá? Então, isso é importante. Por que a esporulação é na face inferior? Porque esse fungo, ele entra, ele infecta a planta e esporula, e que emite essa estrutura de esporulação também por estômatos. E como na face inferior tem mais estômatos, então acaba aparecendo, onde a planta, onde o fungo, ele
esporula mais, tá? Nós temos sintomas aqui e sinais, né? Sintomas e sinais, né? Os sinais da estrutura do patógeno nas inflorescências, tá? Por que eu gosto de mostrar isso aqui? Porque isso aqui, se eu tenho a infecção do patógeno nas inflorescências, eu tenho perda direta de uva, eu não tenho o que fazer, né? Então, na folha eu posso ter perda, mas quando eu falo em inflorescência, e é a fase principal da planta, eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque eu vou ter perda direta. O que acontece? Está aqui, ó. Então, vocês estão vendo, né? O fungo aqui, né? A esporulação, nas bagas ainda menos desenvolvidas. Nas bagas maiores, a gente não tem esporulação, porque não tem mais o estômato ali, né? A possibilidade de abertura, né? E o fungo ele cresce dentro e acaba escurecendo a baga, tá? Então, toda a estrutura floral, vou chamar assim, da videira, ela é um ponto de entrada para o patógeno. Então, para nós, em termos de doença, florescimento mais pegamento de baga, que é essa fase seguinte aqui, ela é essencial quando a gente fala de controle, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque nesse ponto a gente pode ter, primeiro, facilidade de entrada do patógeno, segundo, perda direta de produção, tá? Quais são as condições favoráveis para o míldio? Tá? Temperatura, então, na casa de 18 a 28 graus, as temperaturas mais amenas, na casa de 18 a 21, mais para o processo de infecção e entrada do fungo, mais para o 28, esporulação, né, combinado com umidade relativa muito alta. Então, míldio, para ocorrer míldio, tem que ter umidade relativa bastante alta, acima de 75%, e quanto mais alta, mais favorável, tá? E molhamento foliar, ou molhamento das partes da planta, inflorescências, folha, enfim, ramos, tá? O molhamento é fundamental. Porque esse patógeno que causa míldio, né, um homiceto, Plasmopora vitícola, e ele tem estruturas que ele tem movimento próprio, né? Entre aspas, nadar. Então ele faz um movimento na água até encontrar estômatos e pontos de infecção, tá? Então esse molhamento ele é essencial. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu cubro a videira com plástico, cobertura plástica, tá? Eu vou tirar a principal condição para míldio. Então, quando eu cubro videira com plástico, o meu foco principal, em termos de doença, é tirar condições essenciais para a ocorrência de míldio. Tá? Então, eu não devo molhar a uva lá, né? Depois, vou botar uma irrigação e molhar as folhas. Não, porque daí eu vou voltar com a condição. Tá? Então, esse molhamento eu tenho que ter em mente que ele é essencial. Tá? E aqui eu vou trazer... Eu entendo que a disciplina é produção orgânica, mas é que a gente fez um experimento uma vez que nos deu uma resposta auxiliar, eu brinco, né? Que é sobre o período crítico do florescimento, para mostrar para vocês a importância disso, tá? Então foi um ensaio, né, que a gente teve controle químico igual nas parcelas até o pré-florescimento da planta, tá? Que é essa etapa aqui assim, né, que está quase abrindo as flores, tá? Aqui nós já temos um florescimento pleno, né? E aqui baga, chumbinho, ervilha, tá? Que é depois da fixação da baga, tá? Então, até esse momento aqui, a gente fez controle químico normal. Na área 1, a gente seguiu fazendo controle, tá? Tá aqui a resposta final das bagas nesse estágio. Na área 2, nós paramos. Durante em torno de 40 dias, não se fez controle nenhum para míldio. Tá? Aqui vocês conseguem ver o resultado do que aconteceu na área que não recebeu fungicida e depois entrou de novo. Tá? Não preciso nem explicar muito para vocês o impacto que é ou o cuidado que nós devemos ter durante o florescimento. O controle antes, estou falando de míldio, né? É importante, depois é importante. Mas no florescimento, pré-florescimento, até baga, chumbinho, ervilha, ele é essencial. Tá? Então, essa é uma primeira mensagem que eu trago para vocês. Manejo de videira, manejo de míldio, eu não posso esquecer. Eu brinco com o produtor nessa etapa aqui,
é bom nem dormir, tá? Porque o controle tem que ser olhar aplicativo de previsão de tempo, ficar atento ao que aplicou, quanto tempo tem de eficiência, de permanecendo eficiência depois que aplicou, se choveu, se não choveu, se reaplica alguma coisa, tá? Tô falando de uva não coberta com plástico. Na uva coberta com plástico, eu resolvo esse problema aqui com bastante facilidade, tá bom? Então, fiz um breve resumo de milho. Fique à vontade para perguntar, tá, pessoal? Eu vou passar porque, em função do tempo, para eu conseguir abordar tudo, eu tenho que fazer um resumo bastante breve. Oídio, então, é uma doença, digamos que ela é o oposto de míldio, tá? Por quê? Vocês já vão entender o porquê, tá? Então, a esporulação de oídio, ele é na face superior da folha, ao invés do míldio, né, que em função dos estômatos lá esporula na face inferior. Basicamente, as estruturas do patógeno ficam externamente à planta, ele apenas emite estruturas hifas e estruturas para absorção de nutrientes dentro da célula, né, mas grande parte da estrutura do patógeno fica fora, tanto que se eu passar o dedo em cima das folhas de qualquer planta que tenha oídio, né, pode ser tomate, alguma planta em casa a gente tem, né, eu tiro o patógeno, porque eu raspo e tiro, né. Na face inferior eu posso ver algum tipo de perda de coloração, mas basicamente são os sinais do patógeno, né, as estruturas em cima da folha, tá? Aqui, depois, né, da lesão, se tem muito oídio, fica amarelado de que tinha oídio, por quê? Porque a planta deixa de a folha deixa de fotossintetizar naquele ponto. Aqui tem os sintomas, né, nos ramos, né, como uma sujeira, né, parece uma sujeira de passarinho, o pessoal chama muito no campo, né, nos ramos, tá, a gente pode perceber, tá, aqui de novo, né, no ramo mais lignificado, para vocês perceberem a diferença em termos de contraste, né, de cor, aqui também um pouquinho mais, né, a mancha rendilhada, a gente chama, né, bastante no campo, tá, nas bagas, aqui de novo, assim como o míldio, aqui nós temos a perda importante de oídio, tá? E aqui para nós no Rio Grande do Sul, na uva coberta com plástico, esse é o problema, tá? Vocês já vão entender o porquê, tá? Eu não tenho problema com míldio, mas tenho com oídio. Quanto menor a baga eu tiver a infecção do fungo, mais ela vai ficar pequenininha e mais eu vou ter perda de produção. Na baga maior, qual é que é o problema, tá? O fungo infecta pequenininha e a baga começa a crescer. E às vezes a uva coberta, que para nós tem bastante esse problema, né, em função do regime hídrico que muda, e aí quando chove muito, essa planta acaba recebendo muita água. E aí às vezes ela está crescendo a baga e ela dá uma explosão de crescimento. Quando dá essa explosão de crescimento, como o fungo ele cresce superficialmente e desestrutura as células da parede celular, a baga cresce rápido e racha. Então a gente tem esse problema de rachadura. Então a gente pode ter dois problemas. Um, crescimento. Dois, mesmo na baga grande eu vou ter o míldio crescido, que após o fungo parar de ter o seu desenvolvimento, o que fica é essa mancha escura, rendilhada, que é uma perda, se não tiver rachadura principalmente, é uma perda estética visual. O pessoal não consegue vender a uva muito que tenha essa mancha. A gente até brinca, né? Essa uva, pessoal, tem alguns produtores que gostam muito de comer porque ela fica mais crocante e doce às vezes, né? Mas em termos de consumo é um problema de mercado. E se racha, aqui vai poder ter outros fungos, leveduras, bactérias que crescem ali, tem fermentação, então não é uma uva com boa qualidade, né? Então, aqui mostrando, né, os danos, né, num cacho, né, os danos estéticos, né, como é um problema na uva de mesa, que uva coberta, né, vocês podem ver o plástico aqui, a foto, né, então, mostrando as estruturas. Essas estruturas, né, para quem gosta mais de fungo, a gente consegue, são visíveis a estrutura de oídio, inclusive em lupa, né, os esporos, né, então tá aqui a estrutura, o micélio, a estrutura, né, para a produção dos esporos, não vou entrar em taxonomia, né, de fungos, e aqui os esporos da fase assexual, né, na fase do fungo, tá? Mas só vou mostrar para vocês um detalhamento. Por que eu disse que o oídio é o oposto de míldio?
Porque, primeiro, a temperatura até não é tão diferente, né? Claro que regiões mais quentes, às vezes tem mais problema de oídio. Mas, onde é que está o oposto? Oídios, vou ter mais problema com umidades relativas mais baixas, então, né? Na casa de 50, 60 ali é o problema, tá? Então, por quê? Porque o molhamento e a umidade relativa muito alta desfavorece, quando o esporo do fungo germina, né? Desfavorece esse processo, né? E aí acaba que essa estrutura do fungo fica inviável, tá? Após a germinação do esporo, tá? Então, o molhamento foliar, no caso de oídio, ele é completamente desfavorável, tá? Então, é o oposto. Quando nós cobrimos a uva, então é onde o nosso principal problema é oídio, tá? Qual é que é o período crítico? O mesmo, tá? Pré-florescimento, início, compactação de cachos e formação da baga. Por quê? Porque se houver infecção nesse período, eu vou ter problema de desenvolvimento de baga e depois, possivelmente, rachadura nas bagas, tá? Eu sempre comento com os produtores, é melhor começar o controle e o manejo antes do pré-florescimento do que atrasar muito e ter problema de infecção de oídio. Depois que infectou aqui, pessoal, é muito difícil. Primeiro que eu não vou eliminar o fungo, né? Eu vou ter essa perda dessa baga, tá? Eu não vou ter como resolver. E mesmo assim o manejo se torna muito mais difícil, tá? Breve resumo também. Vamos falar um pouquinho das podridões para a gente ir adiante, tá? Eu não vou abordar todas aquelas doenças que eu falei no início, né? Lá, pessoal, eu vou abordar algumas porque o tempo não é tão grande, né? E se quiserem uma outra oportunidade que eu fale, não tem problema nenhum, tá? Podridão cinzenta e podridão da alva madura são duas das principais podridões que a gente tem na uva, né? Os sintomas de botrites de podridão cinzenta vêm desde a folha, né? Um sintoma bem típico de botrites, muito comum, aparece com uma certa frequência em uva coberta, tá? Esse sintoma, o pessoal não se dá conta às vezes, tá? Eu posso ter problema nos ramos, e aqui é um problema para uva descoberta, tá? Aqui na serra, não sei como é que é a situação de vocês, mas as uvas americanas, que são muito utilizadas em produção orgânica, algumas delas são bem sensíveis, né? A botrites nos ramos, tem problema de infecção. E como a gente tem muito vento, se a infecção é muito cedo, dá vento, o ramo não está muito estruturado em função da infecção e pode quebrar o ramo e perder a produção como um todo, né? Cacho, folha, perde tudo. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Cultivar concora, que é uma cultivar muito utilizada, tem que ter muito cuidado, tá? Então, aqui, pelo menos na nossa região, é um exemplo que a gente tem aí, que pode se encaixar com a produção orgânica. E cuidar a semelhança com o sintoma de míldio, que também pode ocorrer no ramo, tá? O grande, volto, ó, vocês vão ver, florescimento, inflorescência, florescimento é repetidamente a fase mais problemática, tá? Problemas de infecção de botrites nas inflorescências, aqui, ó, perda direta de uva, perda direta, tá? Botrites e glomerela, diminui muito na uva coberta, mas ainda é uma possibilidade de problema, principalmente botrites, tá? Então fiquem atentos, se alguém for fazer uva coberta com plástico, fique atento também. Na uva descoberta, em algumas cultivares, é o problema, tá? Porque muitas delas, pessoal, que são usadas em produção orgânica, o foco é míldio, tá? Inclusive a própria Bordeaux, tá? Que é relativamente simples de ter controle, mas tem que abrir um olho um pouquinho com essas podridões às vezes, tá? Então, como o foco é míldio, no geral, esses cultivares têm problema de podridões. E eu vi que o professor Luiz comentou das cultivares Piuí, que são resistentes a míldio, oídio, estão chegando no Brasil, né? A Epagre, a própria Epagre tem trabalhado muito. Elas têm problema de podridão, tá? Então tem que abrir o olho com as podridões nesse cenário. Inclusive, a gente conversou esses tempos com alguns produtores, pesquisadores aí de Santa Catarina, que estão pensando nessa questão de Piuí no sistema de produção orgânica, né, por exemplo, e o grande gargalo que eu vejo é o controle de podridões. Mas nós temos ferramentas boas, vou mostrar para vocês. Tá? Aqui mostrando para vocês em termos de sintoma, né, podridão de glomerela, podridão da uva madura e botrites. Tá? A diferença é bastante grande entre as duas, né? Essas pontuações, coloração salmão, rósea, é típica do patógeno, por quê? Porque aqui, no caso de glomerela, os esporos do fungo ficam dentro de estruturas e dentro da substância mucilaginosa, né, gelatinosa, com essa coloração. Os esporos de botrites, eles ficam
livres, né? Então facilmente disseminados com o vento. Por isso que mesmo na uva coberta, quando não tem tanto vento, mas tem que ter um cuidado, tá? Porque pode ter uma certa disseminação de botrytis. E na uva descoberta, com vento, com tudo isso, a disseminação é muito grande. Eu gosto de chamar a atenção, pessoal, isso aqui, ó, uma uva bastante sensível a botrytis. Isso aqui não é uma uva tinta, é uma uva branca, Riesling, vocês devem daqui a pouco ter ouvido falar. Isso aqui é um vinhedo que o produtor, mesmo com controle químico, tinha 50% de perda, tá? 50, 40, tá? Em função do quê? Condições muito favoráveis à doença. Então, aquilo que eu falei lá no início, o desafio de manejar a doença pode ser, inclusive, na agricultura convencional, na viticultura convencional. Só que o que é o erro aqui? Cultivar muito suscetível, área muito favorável à doença, eu tenho esse resultado mesmo com ferramenta de controle. Tá? E aqui mais uma fotinho de glomerela para vocês conhecerem. Aqui glomerela, né, umas fotos, né, aqui ó, glomerela aqui, botrytis aqui, então essas doenças ocorrem concomitantemente, aqui glomerela e podridão ácida, uma outra podridão que ocorre muito em função de ruptura de bagas, e aí os micro-organismos, bactérias e fungos que estão na superfície acabam se alimentando, usando, né, esse suco que sai das bagas rompidas. Então, o professor Luiz deve ter falado com vocês muita questão, talvez, também de muito vigor nas plantas, isso pode ser um problema, né? Acaba estourando baga, tá? Aqui, vespas, tá? Rompendo baga e a ocorrência de glomerela, essa baga em estado bem avançado. Aqui tem abelha. A abelha não é um problema de rompimento, ela vai na baga rompida. Compactação de cachos. Então, eu tenho muito problema de botrytis em uvas que tem cachos compactos. Aqui, de novo, mostrando a importância da escolha da cultivar lá no início, vai me trazer problemas aqui, tá? Então, linkando um pouco do que eu falei lá e mostrando a importância, tá? E o período crítico, tá? Para podridão cinzenta, pré-florescimento, mesma fase das doenças anteriores, tá? Mesma fase, período mais crítico de controle. E glomerela, a gente tem um probleminha mais para frente na fase de amadurecimento. O botrytis, ou podridão cinzenta, eu vou mostrar para vocês com experimentos nossos que essa fase aqui é crucial. Por que essa fase é importante para botrytis e glomerela, tá? Trabalho feito não por nós, né, mas mostrando que no pleno florescimento é onde ocorreu maior incidência e maior severidade, tá? Teve antes e depois, sim, mas aqui é o ponto. Por quê? Porque o fungo, ele consegue infectar muito pela estrutura floral, tá? E aí eu tenho dano botrytis lá no secamento da inflorescência, como eu já mostrei fotos para vocês, ou a podridão depois na baga, tá? E glomerela, podendo da uva madura, né? Também, porque a infecção, ó, seja que no período de 24 horas, né, a infecção de flores foi de 5 a 70%. Então, o fungo infecta muito bem pelas flores, tá? E em bagas também é o problema, né? Porque bagas inoculadas artificialmente, né? Primeiros sintomas 2 a 3 dias e 7 dias após a inoculação, 70 a 100% das bagas estavam infectadas. Então, resumindo, botrytis em inflorescência, glomerela, florescimento e a fase final ali com as bagas maduras, tá bem? Bom, vamos para a parte de controles. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Estou falando rápido, mas é que eu estou preocupado com o tempo da disciplina ali também para a gente não extrapolar tanto. Tá? Agora nós vamos para a segunda grande parte do tema de hoje. Perguntas? Bom, Marcos, acho que está tranquilo, né? Ninguém falou nada. Ou eu estou explicando bem ou muito mal, né? Então, mas tranquilo. Mas... Para mim tá tranquilo. Tá bem. Então, fiquem à vontade, pessoal. Eu pergunto porque eu brinco que a gente está aqui quase que numa sessão espírita, né? Porque fica olhando para o slide e não vê as pessoas, mas vamos lá. Qualquer coisa, nos chame. Esse slide, eu até mandei para o professor Luiz, tá? Eu tenho esse slide que eu falo possibilidade de controle. Tá? O que a gente vai manejar, controlar a doença, então, a partir daqui? E o primeiro caminho ali, vocês veem, na esquerda superior, é a palestra do professor Luiz. Tá? Por quê, pessoal? Tudo, absolutamente tudo que ele falou para vocês na semana passada vai impactar em doença.
solo, posição, condição climática, posição no relevo, sistema de produção, cultivar, enfim, tudo que ele falou para vocês, tudo, tá? Vai impactar em doença. Então, de novo, repito, porque isso é importantíssimo. Pensem antes de fazer. Eu sempre brinco, tá? Entre aspas, né, obviamente, que eu não estou desmerecendo o produtor de alface quando eu falo isso. Mas, quando a gente trabalha com videira ou culturas perenes, que a gente quer que fique por, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos ou mais produzindo, a implantação, a escolha antes, ela é fundamental. Alface, com um ciclo de 40, sei lá, 50 dias, 30 dias, tá? Eu vou ter possibilidade de trocar, mexer, fazer. A videira eu não tenho, então eu tenho que pensar antes de implantar, tá? Por quê? Em função desse impacto em doenças e outras, qualidade, tudo, tá? Eu estou agora hoje falando de doenças, mas vai impactar em tudo. Então, primeira coisa, tudo que ele falou, que o professor Luiz falou para vocês, tá? É fundamental. Manejo verde, época de aplicação, biológicos, extratos, vamos abordar um pouco de cada coisa dessas. Mas, não esquecendo que, antes de pensar em o que fazer, nós vamos lembrar e retomar do ciclo da videira, doença, controle. Tá? Então, eu não posso esquecer que eu tenho uma planta que tem estádios fenológicos e que as doenças elas ganham maior ou menor importância em função desse estádio fenológico. Eu, em termos práticos, pensando em controle, eu divido em 3 partes. Isso foi uma invenção minha, tá, pessoal? Pensando em doença, para facilitar o raciocínio. Parte 1 do ciclo, brotação até pré-florescimento. Parte 2, pré-florescimento até plena floração. Grão, chumbinho, ervilha, né? Baga, chumbinho, ervilha. E depois baga, chumbinho, ervilha até maturação de ramos. Pessoal, baga, chumbinho, ervilha, acabei falando isso muitas vezes, né? Daqui a pouco vocês não têm noção, mas lembra, o nome disso vem literalmente das duas coisas. Chumbinho, de arma mesmo, e ervilha de ervilha, tá? O tamanho, se refere ao tamanho que está a baga, tá? Bueno, a fase 2 é a principal. Não esqueçam disso, tá? É a principal em termos de manejo de doença, tá? Beleza? Vamos lá. Primeira etapa, tá? Já falando agora em ferramentas para produção orgânica, tá? Na primeira etapa, quais doenças, se vocês lembrarem daquele meu slide lá na frente, a gente não abordou elas aqui, não falei tanto em anthracnose e escoliose, mas são as doenças que ali no início podem nos incomodar um pouquinho, dependendo da cultivar, algumas mais suscetíveis, algumas não, tá? Mas na produção básica orgânica, basicamente, o que o pessoal usa muito, tá? Água de cinza, combinado com melado, né? Já entra com produtos à base de cobre. O sulfato de cobre é a principal ferramenta utilizada. Eu vou trazer depois alguns detalhes no próximo slide e lá mais para frente alguns debates que a gente está tendo sobre o cobre, né? E que a gente tem que ter. Podemos, e aí são ferramentas que nós estamos desenvolvendo, pensando em desenvolver agora, estudar um pouco mais para anthracnose e escoliose. Eu não tenho trabalhado tanto com essas doenças, então, por questão, sei lá, de demanda e tudo mais, mas penso que os extratos de planta, os micro-organismos podem nos ajudar nesse manejo. O pessoal não tem tanto costume de usar para essas doenças, mas eu acho que são bem importantes. E até deixo aqui uma mensagem, Aline, para a gente daqui a pouco pode até pensar junto ferramentas. Eu sei que vocês estão com o curso aí, com bastante contato com produtores. A gente testar, daqui a pouco testar coisas aqui e aí, né? Enfim, é até uma possibilidade aí de daqui a pouco de alguma parceria. A gente pode, eu vou comentar sobre os extratos que a gente está fazendo, tá? O pessoal já usa, né? Quando usa sulfato, calda bordaleza, né? Sulfato de cobre, né? Usa muito figo da Índia como espalhante adesivo. E aí eu coloco aqui embaixo já um link para vocês do Ministério da Agricultura que tem muitas dessas fichas agroecológicas, talvez vocês já tenham visto isso, né? Mas tem muitas dessas receitas para preparar essa questão de figo da Índia, de água de cinza. Depois eu vou falar de bicarbonato também. Então é um link aí para vocês, se vocês já têm
tudo bem, se quem não tem, pode buscar ali facilmente. Algumas coisas eu vou colocar, concentração aqui, dose, mas também depois vocês podem perguntar se tiverem mais interesse. E eu sublinhei aqui fermentados, por quê? Porque, na minha opinião, tá, para esses patógenos aí, eu ainda não tenho resultados e tenho estudado pouco, mas é uma área que eu tenho me dedicado assim, ó. A gente usa muito, e eu trabalhei muito com controle biológico, com cepas, né, com produtos comerciais, com seleção de cepas, de bacilos, tricoderma. Mas eu vejo que um caminho, e as empresas de controle biológico já estão mostrando esse caminho também, que é a combinação de micro-organismos. Já está aparecendo produtos que combinam bacilos e tricoderma. E nós temos na produção orgânica fermento criolo, esses fermentados, biofertilizantes, que tem uma complexidade muito grande em termos microbianos, vivos em alguns casos, e metabólitos desse micro-organismo. Então eu acho que a gente tem um campo de trabalho aqui muito legal para manejar essas doenças, tá? Por quê? O professor Luiz tem uma experiência, bom, em agricultura orgânica e produção e no centro ecológico, e ele sempre comenta, a água de cinza para antracnose, escoliose é bom, mas em certos momentos tem problema. Então a gente vai ter que começar a incrementar coisas. E aqui, para mim, é um caminho interessante, tá? Eu acho que os extratos, esses fermentados, esse complexo de micro-organismo, tá? Eu acho que a gente tem muito a explorar, tá? Esses fermentos crioulos, né, que a gente coleta solo de mata, fermenta e utiliza depois. E o pessoal usa muito em solo isso, mas a gente tem um potencial muito grande em planta que a gente tem para trabalhar aí e desenvolver, tá? Então, deixo aqui um compartilhamento assim de coisas que a gente tem visto e que tem mostrado aberto aí um pouco de potencial para a gente. Com relação ao cobre, né, o grande debate é, a Europa já tem, né, limitação, nós temos na produção orgânica aí essa questão do limite de cobre de uso por ano, né, de 6 quilos e tudo mais, né, a gente tem que pensar muito sobre isso, tá? Porque o cobre, ele é a ferramenta mais utilizada para manejo de doenças em produção orgânica, sem dúvida alguma, tá? E o sulfato de cobre. E o problema é que, no geral, eles na videira são usadas com taxas de aplicação, com volumes de água mais produto, aqui na serra, principalmente, né? 800, 1.000 litros, 1.500 litros, tá? E isso acaba indo muito cobre para o solo. A gente tem problemas de tecnologia de aplicação que a gente está contaminando, a gente já tem solos com teores altíssimos de cobre, tá? Aqui na serra não inviabiliza o cultivo de videira porque a matéria orgânica segura as pontas, tá? Mas aqui no Rio Grande do Sul, se a gente fosse para a campanha gaúcha, que são solos com menor teor de matéria orgânica, nós já teríamos muito problema, tá? A aveia é um belo indicador, né, para mostrar problemas de cobre no solo, tá? Onde ela fica amarelada, abra um olho, tá? E a Embrapa, o Fioravanço, né, um pesquisador ali da Embrapa, ele já tem trabalhos mostrando, né? Aqui é o controle negativo, e aqui, ó, até eu boto a legenda para lembrar, né? Aqui o CB1010 é a 1%, a tradicional, né, que o pessoal usa, mas eles chegaram a usar aqui, ó, por exemplo, a CB... Deixa eu pegar aqui a abreviatura para não contar mentira para vocês, ó. CB 0,25, 20, que é essa aqui, ó, tá com o mesmo percentual, mesmo estatisticamente igual, né? Que vai 25% de sulfato de cobre, comparado à dose cheia. E teve o mesmo resultado. E também uma ferramenta que está sendo também muito utilizada agora, nas cultivares que permite, né? Cuidado, né? Bordeaux é uma cultivar sensível a enxofre, então cuidem com produtos de base em enxofre, né? Na agricultura orgânica, que é muito utilizado, e para o ID é muito utilizado, mas cuidem, porque algumas cultivares são mais sensíveis, né? Bordeaux, né? Então tem que ter um cuidado, tá? Mas quando é possível, o caso de Isabel, que também é muito utilizada, dá para colocar cauda sufocáustica e cauda bordaleza, né? Então combinar cobre com enxofre e também tem um bom controle. A vantagem é que aqui o controle é igual, mas a gente tem o efeito do enxofre para o controle de outras doenças também, que nos ajuda bastante. Então, combinar também é uma ferramenta e com uma estratégia de reduzir volume de cobre aplicado, tá? Na parte final ali do ciclo que eu falo, de manejo de doença, eu vou trazer um projeto que a gente tem
e também o impacto dessa redução. Então, cuidem, produção orgânica tem que pensar muito. A na convencional deveria, né? Pena que só na orgânica a gente pensa isso, né? Esse impacto. Então, os nossos solos, e cobre no solo depois é um problemaço, né? A gente tem solos aqui, pessoal, que daria para praticamente ensacar e vender como cobre, né? Porque tanto cobre que tem, tá? É um problemaço, tá? Quando a gente entra na fase de pré-florescimento até a plena floração, tá? A gente tem que ter um cuidado maior. Então aqui, pessoal, nessa fase, tá? Primeiro, eu tenho que cuidar muito com a condição climática, tá? Muito com a aplicação, porque no geral eu trabalho com produtos de contato, né? Então ficam por fora da planta e podem ser lavados facilmente, né? Na uva sem cobertura plástica, né? Então, todos os de base cobre e enxofre são contato, então eu tenho que ter cuidado, né? Para lavar a planta, né? Os biológicos também é importante, né? Que a gente tenha uma ferramenta bem importante para manejo de podridões. Aqui eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Os extratos de planta tem, melaleuca tem produto comercial hoje disponível, que tem um efeito sistêmico, mas grosso modo eu trato ele como contato, né? Como possibilidade de lavar, já vou mostrar alguns exemplos. Bicarbonato, leite, para manejo de oídio, né? Bicarbonato de sódio, leite. Carbonato é muito bom, né, no manejo de oídio aqui na uva coberta. O leite, o pessoal reclama que às vezes pode manchar um pouquinho a baga nessa uva, então tem, mas ele é eficiente, o problema às vezes é no uso, né, também. Então cuidem, tá? Se tem muita chuva, teria que ter uma reaplicação para ter. Extratos pirolenhosos, também vou mostrar alguns resultados para você, tá? Então essa fase aqui a gente tem que ter muita preocupação, tá? Com as condições ambientais em manter a sanidade do vinhedo. E em função do míldio, o que o pessoal faz na uva de mesa aqui? Cobre. Aí tira todo o problema de míldio dessa fase aqui e fica com a questão do oídio, que eu vou comentar para vocês. Tá? Professor, bom, sim. Nessa fase aí, né, tem algumas recomendações assim, do pessoal fala de evitar o cobre nessa fase aí porque pode causar abortamento. Não sei se teria talvez algumas formas de cobre que seriam menos tóxicas, ou o pessoal não, na verdade, não tem se preocupado muito com isso. Tá. Quem que tá falando? Desculpa que eu não vejo vocês. É o Thiago, da IPAC. Oi, Thiago. Bem lembrado, Thiago. Por isso que é importante a pergunta. Eu esqueci de falar uma coisa, olha só. Bem lembrado, tá? Assim, pessoal, essa questão do cobre no florescimento, eu vou dizer que é uma outra coisa que eu tô me engajando junto com o Luiz para nós se cria alguns mitos. A tua pergunta é excelente, tá? Tu traz uma leitura do sistema produtivo muito boa, tá? Olha, esse trabalho aqui, ó, tá, Thiago? Foi feito durante todo o ciclo. Não teve problema nenhum de abortamento de flor, inclusive com percentual 1%, tá? O que eu faço? Como nós temos uma boa eficiência, tá? Com doses, com concentrações menores, eu vou mostrar um outro trabalho para vocês. Eu trabalho com concentrações menores, de 0,5%, 1%, 6% e até menos, 0,4%, 0,3%, tá? Não tem problema nenhum. Para resolver esse problema. Sabe o que é o problema, Thiago, que acontece? Que às vezes o cobre, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a aplicação dele. O que acontece? Às vezes a planta está com um estresse hídrico, temperatura muito alta, e a planta já está estressada por N motivos. E aí eu entro com produtos base cobre, enxofre, que tem uma tendência de poder causar uma fito, que o pessoal comenta muito, que é dar uma segurada no crescimento da planta, tá? E pode ter, sim, abortamento. Mas às vezes está muito mais relacionado à tecnologia de aplicação e o momento de aplicação e a condição climática do que o próprio cobre. Só que o cobre carrega isso com ele. Por quê? Porque é um produto que pode sim ter problema de fitotoxidez na planta, sem dúvida nenhuma. Tá? Mesmo nas cultivares que não são tão sensíveis como o Bordeaux. Só que o Bordeaux, como o Bordeaux para enxofre, né, no caso, né? Então, e o Bordeaux é muito utilizado, então tem essa discussão, tá? A proposta que eu faço é reduzir concentração, porque o controle se mantém,
e melhorar a tecnologia de aplicação. E aí a gente pode passar por essa fase muito tranquilo, tá? Aqui, olha, os trabalhos que a Emater, os vinhedos que a Emater dá assessoria aqui, que a gente tem contato, todos eles usam cobre durante todo o ciclo, tá? Nessas concentrações aí de meio, 0,6%, 0,6%, né, no caso, 0,6%, né, não a dose cheia de 1%, tá? Então, é um problema, mas facilmente resolvível. Hoje nós temos outros produtos à base de cobre disponível, inclusive, além dos tradicionais, aí, hidróxido, que o pessoal usa muito, né? O que acontece, Thiago? Qual que é o produto mais eficiente para míldio, com a base de cobre? Cala da bordaleza, sulfato, tá? Principalmente quando começa a chover muito, tá? Então, a estratégia que eu prefiro é diminui a concentração, usa o extrato de cravo, o cravo da Índia como espalhante adesivo, tá? Que o pessoal usa bastante, ajuda a fixar melhor e melhora a tecnologia de aplicação. Vou mostrar para vocês um trabalho que nós fizemos aqui também dessa questão de tecnologia de aplicação, tá? Não sei se respondi a tua pergunta, se não respondi, por favor, volte ela. Então, isso aí. Até outro comentário que eu queria fazer, eu estava lendo uma vez um material, mas era de Portugal, que daí fazer uma comparação dos tipos de cobre, né? Então, que eu li lá, o sulfato, que seria o mais efetivo, mas talvez seria o que mais teria possibilidade de ser fitotóxico, né? Sim, concordo contigo, tá? Isso é verdadeiro. As duas coisas são verdadeiras. Então tá certo. Mas tirou um pouco meu. Eu sempre, geralmente, recomendava não aplicar cobre nessa fase aí, mas no manejo orgânico é mais complicado. Né? Não tem outra possibilidade. Não, o que eu te sugiro é isso. Te sugiro isso. Vai para um 0,5%. Eu não sei quanto que tu usa normalmente. Que na verdade o pessoal tem essa. Eu já li trabalhos também comparando o percentual, né? Geralmente o pessoal quer aplicar 1%, né? Mas, como nem tu falou, né? Tecnologia de aplicação com menor, baixando a dose, também funciona bem. Eu vi trabalhos até de 0,25, com boa efetividade, né? Isso, esse da Embrapa que eu mostrei ali, o 0,25 foi igual a 1%, igual. Show de bola, então. Beleza. Tá, então... Mas assim, ó, bom, voltando, né, então, perguntem, pessoal, porque tá aí para tirar dúvida e as perguntas, elas ajudam a gente não esquecer das coisas, né. Primeira coisa, manejo verde. Pessoal, o que vocês acham? É mais fácil pulverizar alguma coisa nessa uva aqui ou nessa aqui de baixo? Não precisa nem mostrar muito, né? Olha só o efeito. Pessoal, não deem bola pro químico aqui, tá? O meu foco não é isso. O meu foco é aqui, ó. Sem fungicida químico. O que eu fiz aqui que eu não fiz aqui? Manejo verde. Olha quanto que eu resolvi de problema. Por quê? Pessoal, umidade, os cachos ficam com folha por cima, fica água, prato cheio para infecção de míldio, tá? Então, assim, ó, manejo verde. Uma dica, o produtor deve dizer para o Thiago, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho mão de obra, o Thiago e algum outro colega aí, de repente, que está no campo, aí, não sei, não conheço todos vocês, não consigo fazer, tenho problema, papapá. Foca na uva mais sensível a míldio e podridões. Tá? Primeiro míldio, depois podridões. Tá? Foca no vinhedo que está localizado na parte que tem mais problema. Tá? Se eu não consigo fazer em tudo, foca naquilo que é mais problema. Tá? Então, manejo verde. Ah, mas não vale a pena fazer manejo verde em uva americana, né? Aqui o pessoal diz na serra, porque não sei o que, babá. Bom, esse projeto nosso de manejo sustentável, a gente combina poda de inverno, que produz menos brotação, produz a mesma quantidade de uva, dá menos serviço para fazer manejo verde durante o ciclo e melhora, ajuda na tecnologia de aplicação para que o controle seja melhor. Então, começa lá na poda de inverno, tá? E a cada ano a tendência é a mão de obra ter menos mão de obra, né? Porque eu não tenho tanto galho, tanta coisa para podar,
desde a poda de inverno, e eu melhoro o controle e produzo a mesma coisa, tá? Então, de novo, é sempre antes, o manejo de doença é antes, não é quando começou o problema, tá? Aqui, ó, mas a uva comum a uva americana é fácil, né? A vinífera que é difícil. Aqui, justamente na vinífera, ó. Vou falar de vinífera porque eu vou colocar daqui a pouquinho uma polêmica aí para vocês. Produzir vinífera orgânica sem cobertura plástica, tá? E aí o PIDA sempre me questionou isso, a gente tá começando aí. Tá? Então, olha aqui, ó. Olha, pessoal, como é que vai fazer manejo de doença nisso aqui? Ó? Olha isso aqui que beleza, ó. Então não tem. Esse trabalho aí, ó, poda verde em botrytis e glomerela, né? Então, manejo de esfolha, pessoal, olha aqui, ó. Tá? Aqui não é só desfolha, tá? Porque aqui entrou controle químico, mas olha só, testemunha, tá? Floração, desfolha. Desfolha na floração, faz com que tenha melhor controle, não vai ter abortamento de nada e toca a ficha. O pessoal de Santa Catarina aí tá fazendo também, tem os resultados lá, o pessoal da UDESC, o Douglas do IFSC lá também, tem trabalhos aí publicados. Pessoal, tem um monte de coisa aí pra gente trabalhar, tá? Por quê? Porque a época de floração é a época de fazer controle de doença em videira, tá? Olha só, isso aqui é um trabalho, então, usando bacilos amiloliquefacens para controle de botrytis, tá? Pessoal, olha só, tá? Testemunha, tá aqui a quantidade de doença, área abaixo da curva de progresso. O que é precoce mais tardio, precoce e tardio, tá? Precoce, aplicação basicamente na floração até chumbinho ervilha. Tardio, lá depois da compactação de cacho, maturação. Tá? E aqui combinando aplicação precoce mais tardio. 3 aplicações, 6 aplicações. Não preciso nem explicar o gráfico para vocês o que é melhor, tá? Então, só lá no final manejar botrytis é igual a testemunha, não precisa nem fazer. Isso aqui é uva Riesling itálico, sem cobertura plástica, manejo biológico. Isso aqui é um vinhedo convencional, tá, pessoal? Muitos dos resultados que eu vou mostrar aqui não é... Então, mostrando para vocês que imagina que numa cultivar extremamente sensível é fácil de manejar, imagina nas cultivares americanas, muito usadas na produção orgânica, muito tranquilo, tá, Isabel? Muito tranquilo, tá? Então, olha aqui, pessoal. Isso é posicionamento, tecnologia de aplicação e tudo mais, tá bem? A gente... aqui ficou fora de ordem, tá? Esse aqui é o primeiro slide, eu acho que eu acabei mexendo aqui e ficou fora de ordem, tá? Nos ensaios a gente começou com... Lá no começo a gente teve um trabalho de um aluno, né? Que mostrou, né? Que bacilos igual a fungicidas químicos para controle de botrytis, aí a gente veio com esse trabalho ali de campo. Aqui, pessoal, ó, bacilos subtilis, tem o químico, né? Em função dos trabalhos aqui feitos na época, né? Mas fica como base para vocês aí. Contra botrytis em chardonnay, espaldeira, toda a historinha aí. Tá? Controle na floração. Bacilos, redução na incidência. Não foi significativamente diferente do químico. Aqui eu botei números para facilitar, mas não foi, podem acreditar em mim. E também não foi significativamente diferente na redução da severidade. Inclusive, com um controle igual ao químico, com o mesmo número de aplicações, bacilos subtilis, uva vinífera, tá? Então, muito tranquilo, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Olha só na testemunha, incidência de 86% e severidade de 15%, tá? Então, para ver que tem doença. Tá? Para a glomerela, a gente está ainda desenvolvendo um pouco, é um trabalho que a gente está feito. Eu montei um experimento ali 2019, 2020, antes da pandemia. Função do ciclo não deu muito resultado, mas já deu com bacilos amiloliquefacem, a gente conseguiu um resultado muito legal com glomerela, mas eu quero repetir. Então nem trago os dados ainda, porque bem recente, numa uva Lorena, que é muito sensível, tá? Então, bem legal, assim, também glomerela está dando um excelente resultado com bacilos, tá? Então aqui também, esse aqui, os primeiros trabalhos com subtilis, 50%. A gente tem visto, assim, a campo que me parece que o bacilos amiloliquefacens, ele responde melhor essas podridões, mas a minha sugestão sempre tem sido o produtor, né, que usa controle biológico nessas podridões, que vá revezando subtilis, amiloliquefacens e vá rotacionando também.
Aqui, bacilos amiloidoquefáceis num experimento de tempranilho. Olha só, pessoal, isso aqui é muito curioso, esse experimento, tá? Essa testemunha não é testemunha sem nada, é com químico, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Olha quanto que tinha de incidência e severidade. Olha o bacilos amiloidoquefáceis, tá? Também bastante alta. Essa uva teve 3 chuvas de pedra em cima dela, tá? Provavelmente o efeito do bacilos, tá? Na proteção de ferimentos, tá? Colonizando os ferimentos, tá? Então, muito interessante, tá? Às vezes tem pessoal aí que tem granizo e coisa, eu recomendo muito a aplicação de bacilos para uma ferramenta aí de manejo pós granizo, alguma coisa, tive resultados bem bacana, tá? E aqui, talvez Sim. Alô? Oi. Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade, eu não sei quem está falando. Quem está falando aqui é Marcos André Colet. Quase Poxa igual. Vida, olha aí. Quase deu aí. Tá bem, prazer. Eu falo contigo aqui, eu estou em Curitiba, mas sou de Maringá, trabalho em Marialva, e a minha pergunta aqui é a seguinte, com relação ao que tu falaste aí do subtilis, do amilo, esses produtos são comerciais ou o pessoal fez em alguma biofábrica? Todos os que eu testei aqui são comerciais. Não sei se eu posso, professora Aline, posso falar que marca que é? Para mim não tem problema nenhum, eu uso de tudo um pouco. Sim, tranquilo, não tem problema não, Marcos. Tá. O subtilis que eu utilizo aqui, que eu utilizei aqui foi o Serenade, o Liquefaces foi o EcoShot, e nesse trabalho de 2019 e 2020, que deu um bom resultado para a glomerela, mas eu estou aguardando ainda para repetir, porque eu não consegui, em função da pandemia, ali não ficou muito legal. É um produto, bioimune, é de uma outra empresa, eu acho que é Vitia o nome, tá? O Serenade, nem sei como que tá, o EcoShot me parece que até que é da Errara, o pessoal vendeu esse produto, nem sei como é que tá a situação. Mas enfim, são todos comerciais, tá? Marcos, assim, ó, o que acontece, tá? Tem uma pergunta interessante, tá? Parar aqui e fazer um comentário. Não sei como é que eu tô de tempo, mas enfim, vamos lá. No início, aqui, quando eu cheguei no campus, eu comecei a isolar e selecionar micro-organismos, tá? Porém, eu parei um pouco com isso e fui para os comerciais em função da dificuldade, tudo isso aí para já tentar ter respostas um pouco mais rápidas. E aqui, eu sei que tem on-farm, me parece que a cooperativa Garibaldi aqui começou com a produção on-farm, em alguns produtores, me parece, que foi tudo durante a pandemia agora, eu não estou tendo muito contato com eles, tá? Mas na uva aqui, o on-farm ainda não é digamos, um volume assim tão grande, tá? Então, não sei te responder do on-farm em termos de resultado, tá? Aqui pra gente. A única preocupação que eu tenho com o on-farm é a produção em si, mas aí é uma outra discussão, tá? Mas, ok? Respondido, Marcos. Mais alguma dúvida? Não, tranquilo, é porque eu tenho contato aí com a Garibaldi, a colega lá, agrônoma, que está mexendo com a produção on-farm, e nós estamos fazendo produção on-farm em Marialva, na cooperativa, para uns trabalhos, inclusive vamos fazer um trabalho agora, um experimento científico, um controle com a professora Kátia, que está nos ajudando, e mais o professor Dauri, para controle biológico do míldio, numa videira de Isabel, ali usando os biológicos on-farm. Porque a gente usou os biológicos on-farm no controle de glomerela e de oídio, com resultado assim, muito bom, muito, muito animador. Tá? Mas são produção on-farm. E, enfim, não, está difícil segurar, porque o pessoal agora viu o potencial da resposta positiva que deu, principalmente no controle de glomerela em Vitória, na BRS Vitória, foi um negócio muito interessante. Né? E a gente usou justamente esses aí, além do amilo e do subtilis, foi usado o púmilus. Sim, é um outro... eu nem sei se ainda está no mercado o produto que tinha, mas também eu acho que eu nunca trabalhei na videira. Mas assim, ó, eu não tenho dúvida, tá, Marcos, do potencial. Para míldio, eu confesso que tá na minha lista aqui de entrar com biológico para míldio, né, assim, mas ainda não fiz, assim, mas eu acho que os extratos de planta, eles dão um resultado super bacana. E, enfim, se daqui a pouco, num outro momento, quiser trocar mais ideia, a gente pode trocar, enfim.
à disposição. Mas eu não tenho dúvida, tá, Marcos, que vai funcionar, tá? Se a produção tiver esses isolados aí para glomerela, para Botrytis aí são... Não tenho dúvida que funciona, tá? Assim, ó, para tu ter uma ideia, Marcos, os produtores aqui, eu tenho com esses Botrytis com bacilos. Primeiro experimento que eu fiz, né? Todos esses aqui são em produtor, né? Foi em 2015, por aí. E aí, o ano passado eu estava conversando com o primeiro produtor que eu comecei. E ele, tô fazendo manejo. E o que tu acha? Eu disse, decide, porque assim, ó, ele é convencional, né? Tanto faz, a eficiência é a mesma, se não melhor, né? Tá? Mas, então, assim, para mim, para podridões, as ferramentas que tem são muito boas, tá? Não tem, assim, ó, não tem mesmo, sabe? É ferramenta muito boa, tá? Não tenho dúvida. É que, inclusive, professor, além do controle de doenças, se tu me permite tomar um pouco da aula aí, Não, o controle de algumas pragas, eu tive a oportunidade de conhecer uma fazenda bem grandinha em Petrolina, em Pernambuco, que está usando produção on-farm no controle não só de doenças de podridões e antracnose em manga, mas também de mosca da fruta no controle da manga, com resultado, assim, espetacular. Assim, vejo isso que é uma tendência. Minha preocupação é, assim, em termos científicos, aí, em termos de controle, se tu tivesse alguma do controle dessas doenças com a produção on-farm. Tá? Sei que é minha dúvida, assim, para saber se nós estamos na produção on-farm, se nós estamos fazendo certo. Se o que nós estamos realmente reproduzindo ali dentro é o Bacillus subtilis, é o Bacillus aminoliquefaciens, é o Bacillus púmilus, se é o Saccharomyces por espinosa que nós estamos reproduzindo mesmo, entendeu? Essa é a minha grande dúvida, se que está funcionando é fato. Isso tem visto ali, assim, eu só precisava explicar isso, se o que eu estou fazendo é realmente o que está previsto no rótulo do produto ali. Isso. Essa para mim é o gargalo, tá, Marcos? O que eu falo da produção on-farm? Assim como qualquer tecnologia, eu brinco que às vezes eu não sou nem contra nem a favor. Quando a gente faz on-farm, o que o produtor faz, né? Ele transfere tudo aquilo que a empresa faz de controle de qualidade, de tudo, essa é a tua dúvida, né? De controle de qualidade, tudo isso, ele transfere para a fazenda, né? E aí, a minha opinião é que deveria realmente ter. O que pode acontecer, eu não sei, não trabalho com produção on-farm, trabalhei numa empresa de produção de micro-organismo, tá? Trabalhei numa empresa, numa biofábrica, tá? Mas no on-farm nunca não trabalhei, não tenho contato assim tão grande com a Garibaldi, como eu te falei, né? Agora que eles começaram, tu deve ter contato com a poxa vida, esqueci o nome dela ali, Silvestrinha Lara? Com a Lara? Deixa eu só pegar aqui que eu tenho o telefone dela aqui de cabeça, também já não estou dando conta, mas não. E aí acabei que nunca conversamos ali, nunca conversei com eles em função da pandemia, que é recente, né, a produção deles. Mas assim, ó, em termos de micro-organismos, eu não vejo, o controle vai ter, não tenho dúvida nenhuma, tá, bem tranquilo, vai ter. O grande gargalo é manter o controle de que nem tu falou, do que está produzindo é o que está ali, né? É a Lara mesmo. É a Lara, isso é. Uhum. Então, bem tranquilo, tá? Mas é por aí, eu acho que a grande ferramenta... Dei uma palestra uma vez ali próximo à Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul, e aí uma empresa, né? A pessoa da empresa me procurar se eu não fazia o controle de qualidade para ele, né? Para verificar isso aí. Mas para mim esse é o gargalo, né? Ter isso aí. Mas o que é bom do on-farm, tá? Da lógica, tá? É a complexidade microbiana, tá? Para mim, hoje, é a segunda geração, porque a primeira geração de biológicos nós já vencemos, que é controlar, tá? E uso tranquilo. É utilizar a nosso favor essa complexidade microbiana, tá? Que para mim aí é o grande potencial. Por quê?
tu aumenta, provavelmente, a eficiência, tu vai aumentar o espectro de coisas que tu consegue manejar, que nem tu falou, né, no teu vinhedo ou em qualquer cultura, que é o caso aqui, né? Por exemplo, na uva coberta eu uso bacilos, eu controlo podridões e controlo o oídio, me ajuda no manejo de oídio, tá? Que é o que é um dos slides, eu acho que, se não o próximo, é o outro, tá? Então, que é um exemplo de um produtor aqui de uva coberta. Então, para mim, é esse que é o ganho, sabe? Então, isso que é fundamental que a gente tem que pensar. Já para mim, já é uma segunda, terceira geração de biológico, né? Então, já vencemos essa questão aí do micro-organismo, né? Em si, tá? Essa aqui é um primeiro ensaio nosso, né? De manejo de míldio em uva chardonnay sem cobertura plástica, tá? Então, a gente testou alguns extratos, né? Algumas coisas aqui não podem, né? O fosfito esse aqui não pode, né? Na produção orgânica, né? E nem esse de Geonotre aqui também não pode, porque é um produto formulado, tá? Não que o extrato de Geonotre não possa, é que isso aqui é um produto comercial. O de melaleuca, sim, é um produto comercial, mas pode. E os pirolenhosos tem a questão da legislação, até eu coloco o slide ali no seguinte para esse cuidado. Mas, enfim, a gente conseguiu. Esse ensaio foi o seguinte, pessoal. Eu fiz o controle de míldio somente durante pré-florescimento até baga, chumbinho, ervilha. Aplicações semanais, sem reaplicação pós-chuva. E não com as melhores condições de manejo verde que a gente conseguiria. Tá? Por que eu falo isso? Porque são coisas que a gente vai incrementar. A gente pretende na próxima safra repetir algumas coisas aqui e incrementar. Bom, resultado do negócio. Nós tivemos aí, né, esse de melaleuca e os pirolenhosos com aí próximo 70% de controle, tá? Com aplicações semanais, né, nesse período ali de em torno de 40 dias, tá? Então, nos mostrou um potencial enorme, tá? Essas videiras aqui não receberam nada além desses produtos durante esse período. E o que foi mais interessante? Não tivemos problema de podridões no final. Então, esses extratos ajudam, né? E a gente já percebe isso na produção de uva coberta, né? Eles ajudam no controle. E por que eu falo deste melaleuca? Porque é uma baita ferramenta para oídio em uva coberta, tá? Inclusive, quando tu tem problema de entrada de oídio, assim, tem que atuar mais curativamente, no sentido de não aumentar muito o problema, tá? Que às vezes o bacillus, ele não... enfim, a gente acaba combinando para ter um melhor resultado. Então, é um primeiro trabalho que a gente fez, e aí a gente já mostrou para a gente um resultado muito bacana, que é o Luiz, né, sempre comenta, né, se a gente conseguisse produzir uma vinífera fora de plástico orgânico, então é um caminho que a gente está tentando trabalhar aqui, tá? Então, dando um exemplo para vocês, aqui é a questão do pirolenhoso, tá? E aqui é um produtor orgânico, né? Um produtor, eu botei ali quase orgânico, tá? Já explico por que é esse quase orgânico. Ele tem uva coberta, tem diversas cultivares, tem Moscato Hamburgo, tem Niágara, tem Itália, tem essa que tu comentaste aí, Marcos, a Vitória. Enfim, tem várias cultivares, ele produz assim meio que um pouco de cada para aumentar o tempo dele de venda de uva, né? E eu já tenho trabalhado há alguns anos com ele, já faz 3, 4 anos, 4 safras, né? E a gente testou um monte de coisa já fez ensaios em separado, ensaios combinados. E assim, ó, basicamente hoje o manejo dele é produtos à base de bacilos e tricoderma, tá? Bicarbonato e extrato de melaleuca, aquele ali. Tá? É o que ele faz nessas uvas. Maneja super bem o oídio nessa situação, podridões. E a Niágara, por exemplo, ele não usa nada. Por que eu boto a foto de Niágara? Porque Niágara em coberto, o problema nosso hoje em Niágara coberto é mancha das folhas, tá? A gente vai ter que começar a pensar. Mas Niágara coberto praticamente poda e colhe, tá? Então, a questão da cobertura, ela resolve o problema de míldio, um monte de coisa, e em alguns casos, se a uva não é sensível ao ídio, né, a gente tem uma facilidade. E por que esse produtor aqui é quase orgânico? Porque ele até está começando a questão de buscar certificação,
mas ele tem os outros vinhedos dele, né, de vinífera em volta, então ele tem um problema de localização do vinhedo. Mas o manejo dele na uva coberta é orgânico tranquilamente, tá? Tô indo pro fim, pessoal, e aliviar a mente de vocês aí da minha voz, um pouquinho. Fase final, né, a questão de produtos segue a mesma, né, o pessoal usa muito cobre nesse final aqui para manejar a uva, né, Isabel ali, tudo mais. Bordeaux se aplica muito cobre desnecessário, é uma uva muito resistente, né, aqui para nós. É uma aplicação desnecessária. Eu tenho um projeto de caderno de campo com a cooperativa Nova Aliança e é impressionante que o pessoal usa assim em Bordeaux, né, para controle de míldio que não precisaria, né. E aqui tem acedido um pouco a questão da mancha das folhas, né, mas a gente já tem umas prévias aí de bacilos, de água de cinza que estão nos dando algumas coisas que a gente quer evoluir aí para tentar manejar. E aqui eu quero comentar esse projeto que a gente tem, tá? Esse projeto aqui não é orgânico somente, né? Ele é manejo sustentável, principalmente para impactar o convencional, que se aplica demais, né? Então a gente tem um projeto multidisciplinar, a gente tem um colega da tecnologia de aplicação, de solos, de manejo de vinhedo, que é o Luiz, da parte de vinho, então a gente faz o produto das uvas desses experimentos. São parcelas de produtores, então, sem ser a última safra, na outra nós trabalhamos com uma área bem razoável, né, 15 linhas de 30 metros, acho cada uma, então. E na última safra, num outro produtor, nós trabalhamos com quase que todos os vinhedos dele, utilizando essas tecnologias. Basicamente é focado em reduzir volume de taxa de aplicação, ou seja, a quantidade de água. Esse aqui é o primeiro protótipo do redutor, a gente tem trabalhado muito com a redução da quantidade de vento, né, e velocidade para melhorar a qualidade de aplicação e com isso diminuir o volume de produto aplicado, tá? Principalmente cobre, tá? A gente tem focado bastante aqui, tá? E aqui um exemplo. Nesse projeto aí, nessa primeira safra, ali foi não sei se é a última, na anterior, né? A gente reduziu, esse produtor, a gente fez 2 aplicações só de cobre na área nossa, e a gente reduziu, né, da área dele para nossa 65% do cobre aplicado, de volume, de quantidade de sulfato de cobre. Sulfato, tá? Não cobre, sulfato de cobre. Tá? Uso de cal da bordaleza, né, obviamente. E o que é interessante aí a gente comentar é que, basicamente aqui, a pergunta do Tiago antes, né, lá naquele trabalho da Embrapa, a estratégia era reduzir a concentração de cobre por litro, né? Então, de 1% para meio. Aqui nós mantivemos a concentração. O produtor utilizava 1%, nós mantivemos 1%. Só que nós reduzimos a quantidade. Em vez de usar 800 litros que ele usava, nós usamos 240 litros. Até voltei aqui para lembrar, né? 240 litros. Tá? Então, o passo seguinte aqui nesse projeto é, além de reduzir a quantidade de taxa de aplicação, né, é reduzir o percentual também, tem potencial. Essa última safra, a gente fez meio à distância, um pai de um colega nosso, Campos, que é produtor, só para vocês terem uma ideia, sobrou para ele na propriedade, também não é orgânico, né? Cobre, ele tem cobre para aplicar para a vida dele inteira com o que sobrou, aquilo que ele tinha comprado, e talvez a vida do nosso colega esse, que é mais jovem, da quantidade de cobre que sobrou, e o produto que ele tem em casa, tá? Também foi na casa aí de 60%, 70%, tá? Então, são coisas que a gente tem que refletir, assim, no manejo, tá? E por último, eu vou falar bem rapidinho das doenças de tronco, que é o meu... Eu adoro essas doenças, a gente fez trabalhos e aí tem muita coisa biológica aqui, tá? São doenças que afetam o tronco e causam declínio da planta, em resumo. A gente trabalha com muita aplicação de tricoderma na implantação do vinhedo, tá? Então faz uma sopa de tricoderma, pode ser bacilos, enfim, ou esses on-farm aí também, né? Com várias espécies de bacilos, tudo biológico, tá? Coloquem na cabeça de vocês, tá? Vou mostrar o trabalho de tricoderma, foi quando a gente começou, tá? Há 5, 6 anos atrás, tá? E também com regas, né? Com drenche, né? Por cima da planta. Resumo, tá? Nós tivemos um efeito semelhante da rega
e do demolho e do drenche. Só que, claro, isso aqui testes em condições controladas, tá? E no campo, combinando deixar de molho e regas, nós tivemos redução, ou melhor dizendo, o percentual de plantas vivas aumentou na casa de 100% comparado com a testemunha cultivar porta-enxerto Pulse, tá? Baseado nisso, então, nós temos feito áreas já de plantio, né? Essa aqui é uma área do IFE. Então, tratando raízes, aqui a gente até botou um gel junto para melhorar a aderência, composto orgânico, tricoderma, aqui a gente combinou um isolado de celomíceas para controle de nematóides, que a gente tem visto aqui que nematóide tem aparecido. Essa foto aqui o professor Pira deve ter mostrado para vocês, né, professor Luiz, com controle de manejo de ervas, né, e essa área que foi implantada com essa tecnologia aí de biológicos mais composto orgânico. Eu não vejo mais plantar a videira convencional e orgânica, obviamente, né, sem utilizar micro-organismo na raiz, composto orgânico, fazer esse manejo. Para mim, não tem assim, não tem como não ter essa tecnologia. Por quê? Botar micro-organismo na raiz vai ajudar no manejo, vai melhorar a condição para a planta, vai ter todo o efeito do micro-organismo na planta e é a forma mais barata e fácil. Por quê? Tu faz um baldezinho, que nem eu mostrei aqui, tu faz um balde, coloca tudo dentro, mistura e deu, tá pronto. Tá? Inclusive, algumas empresas de mudas já estão fazendo isso e mandando para o produtor com a raiz já com tricoderma, bacilos e seja lá mais o que. Ferimento de poda, esse aqui é o trabalho que a Karine fez, a Aline conhece, trabalhou lá com o Botelho, tá? Também a gente trabalha com esses micro-organismos para proteção no ferimento de poda, né? Então a gente tem controles interessantes para esses patógenos que entram pela raiz, tá? Deixa eu só... Pessoal, muito obrigado. Eu não sei quanto eu me excedi no tempo, a gente não trabalha sozinho. Uma pequena imagem do pessoal que trabalha com a gente aqui, do grupo, já está mais do que desatualizado, mas com a pandemia a gente acaba nos mexeu muito com a gente em termos de equipe. Meu muito obrigado, espero ter atendido a demanda de vocês.